Lords e ladies, bora Fabi! Ei. Ah, essa live tá quente, hein? Ah! Vamos ver se vocês estão prontos. Oh. Simples assim, vou fazer, boa, gostei. Bora, chocadíssimas. Você que tá entrando já vai mandando essa live aí pra outras pessoas, porque tava olhando o conteúdo aqui. Tô vermelho. Tem tanta coisa pra dizer que eu vou ter que fazer dois momentos, duas lives. Ô Dai, pede pra Mari escolher uma pessoa da live aí que a gente vai sortear o livro da semana passada que a gente não sorteou. Mas tem que ser para as pessoas que não têm livro ainda, ok? A gente vai sortear. Uma pessoa que ficou de doar o livro, doou o livro e nós vamos sortear. Uma pessoa que está online na live aí, pede pra Mari escolher uma pessoa, depois você me fala, a gente vai aqui e vai até o final, a gente faz esse sorteio, ok? Então vambora, aqui o negócio tá bravo. Aí, ó, quem não tem, ó. Quem não tem livro, coloca assim, ó, não tenho. Aí a Mari vai escolher uma pessoa que colocar aí que não tem, tá? Essa música aqui tá ardendo em chamas. Vou mandar pra vocês depois. Aliás, quem tá no grupo lá, eu mandei a playlist hoje lá e tem essa música que eu tô escutando aqui, tá doido. Chorei lendo seu livro, aliás, muita presença do Pai Revelações, depois compartilho. Uau, manda pra gente. Aí você mostra pra ela, Dai, quem não tem, ó, aí a gente sorteia aí no final, tá? Gente, será que vocês estão prontos pra esse conteúdo aqui? Hoje eu vou falar só a introdução. Vou falar só a introdução pra vocês desse conteúdo, mas já vou avisar que não tá pra brincadeira, tá pra violento. Beleza? Então, vamos ver o que sai, né? Vai mandando as lives pra alguém. A gente vai fazer isso, a Mari vai sortear esse livro pra quem não tem. Quem não tem, escreve não tem. Quem já tiver com o coração ardendo igual o meu já está, põe aquele foguinho aí pra eu ver se vocês estão na mesma vibração que eu, porque o negócio tá... Eu tô aqui que eu não sei nem se eu vou conseguir.
Vocês gostam da pancada, né? Aí, ó. A Sara. Médica, eu quero... Hoje vai pegar, Sara. O negócio tá bravo. Olha lá. Ui. Muito pesado. Vocês estão prontos para falar de obediência? Será que vocês estão prontos para esse assunto? Eu sempre penso, antes de começar a falar, eu pergunto se vocês estão prontos para isso. Porque vai arrancar muita coisa de dentro de vocês. Ok? É cortante. O evangelho é cortante. Ele rasga a gente, né? Eu não sei, às vezes eu acho que a gente não tá pronto para muitas coisas, né? Mas a gente precisa falar, né? Precisa liberar o que tá rolando aí, né? Violento demais. Violento demais. Vamos lá. Bom. Pronto não, mas está disponível. Espertinha, hein? Essa menina é espertinha. Gostei. Onde você aprendeu isso, senhorita? Ai. Bom, vamos lá. Manda as lives para outras pessoas. Eu sempre gosto de dizer para vocês que às vezes parece que não, mas isso muda muito. Se você for sendo tocado por Jesus de alguma forma, aí vai apertando o coraçãozinho, fogo, vai mostrando de alguma forma que vamos focar nos foguinhos, que aí eu sei que vocês estão querendo dizer. Isso ajuda muito também a levar essa mensagem para mais pessoas. Tem vários testemunhos de várias pessoas que mandaram live para outras pessoas e as pessoas foram bem tocadas e elas têm compartilhado comigo. Eu vou ver se eu coloco um pouco desses testemunhos aí nos stories pra gente ver, tá, gente? Então, lembra de fazer isso, Oswaldo, no meio da semana, pra gente colocar alguns. Aí, ó, tem bastante gente já com o coração ardendo. Eu tenho certeza que vai mexer com muita gente hoje. Tá bem pesado aqui a coisa. Eu tô sentindo um negócio diferente, sabe? Deixa eu colocar aqui, achei. Bom, vamos lá. Vocês estão prontos? Então, Elisa chocadíssima, não me deixe esquecer de sortear o livro no final. A Dai tá aí online, a Mari vai escolher uma pessoa que não tem um livro, ela vai colocar uma pessoa aleatória aí. Se a pessoa não tiver o livro, a gente já manda o André despachar esse livro amanhã, tá? Já vou explicar que o conteúdo tá muito denso e tem muitas coisas para falar. Minha voz está estranha? Pode ser porque eu passei o dia meio falando demais. Hoje eu passei umas horas aqui liberando umas paradas. Então é o seguinte, tem muito conteúdo para falar. Hoje a gente vai concentrar energia em falar só sobre obediência, beleza? Eu não vou entrar no assunto de desobediência hoje. Pelo menos isso é o script, né? Não sei se vai funcionar, beleza? Então a gente vai falar de obediência hoje. É um assunto assim que eu considero hardcore, nível hardcore. E se fala pouco, e quando se fala desse assunto se fala muito cheio de flores, né? Hoje nós vamos rasgar o verbo aqui e falar a verdade. Nua e crua, do jeito que vocês gostam, né? Então é o seguinte, vamos começar, vou falar de obediência, vou gastar energia falando de obediência. Então, só pra gente ir norteando aí, vai mandando para outras pessoas, vão convidando que o negócio vai esquentar. Acreditem em mim, eu estou ardendo por dentro com esse assunto. Amo falar disso. Primeira coisa que eu quero dizer o Instagram tá alterando a voz, mas fica tranquilo que a frequência do céu vai chegar aí onde você está. Independente das ondas do Instagram, o poder vai passar e eu tenho certeza que muita gente vai ficar com o coração ardendo. E eu espero que vocês estejam com o coração prontos para ouvir isso, porque com certeza vai mudar a vida de muita gente aqui, beleza? Então eu vou começar já dando uma pequena introdução, dizendo o seguinte, que fique claro, quem não assistiu as últimas 2 aulas sobre a voz de Deus, por favor, assista, ok? Assista para você ter noção do que a gente está falando e você pegar a linha de raciocínio, tá? Então, vamos lá. Bom, o que a gente aprendeu até agora? 2 coisas. Aprendemos o que é a voz de Deus, foi bem importante para muita gente, eu recebi muito feedbacks, muda muito. E aprendemos que precisamos obedecer à voz de Deus, certo? Beleza.
E aprendemos um versículo, com uma releitura de um versículo que a gente diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus nada mais é que a mensagem de Jesus, quando ele nos fala individualmente ao nosso coração, individualmente para nós. Deus falou para mim. Não adianta eu pegar um versículo da Bíblia que Deus está falando com alguém e achar que aquilo é para mim, ok? Deus falou com você claramente. Então essa é a mensagem e a sua fé precisa ser construída, precisa ser alicerçada nessa convicção da voz de Deus, ok? Tá claro para vocês? Beleza. Essa voz de Deus eu chamo de polo zero. Aliás, isso é o nome de um livro que eu quero escrever no futuro. Polo zero. Então todas as vezes que eu falar para você sobre o polo zero, eu estou me referindo à voz de Deus. Por que o polo zero? Porque eu gosto de dizer que a voz de Deus é o ponto de partida. A voz de Deus sempre precisa ser o ponto de partida. Ou seja, a voz de Deus precisa ser o lugar onde eu escuto, tenho certeza que Deus falou e a partir daquilo eu me movo. Então eu chamo isso de polo zero. Ou seja, Deus falou, então eu me movo a partir desta voz, ok? Então o início de qualquer coisa em nossas vidas, ou seja, qualquer pergunta que eu te fizer, por que você está escrevendo um livro? Por que você está estudando onde você está estudando? Por que você trabalha onde você trabalha? Por que você está fazendo o que você está fazendo? A sua resposta deveria ser porque Deus falou comigo, ok? Então esse é o estilo de vida que a gente precisa construir a partir do polo zero, a partir da voz de Deus, certo? E só para, antes de passar e entrar em obediência, como que eu sei, como que eu tenho certeza que é a voz de Deus? Nós falamos bastante nas outras aulas, mas resposta básica e objetiva é tempo com Jesus. Ele vai nos dar esta revelação que vai gerar essa voz e essa fé. E a gente também sempre precisa entender que isso virá a partir da intimidade. Como eu tenho certeza a partir da intimidade? Lembra? Se eu colocar a sua mãe e outras 10 pessoas vendadas ali perto de você e chamar você, você vai reconhecer a voz. E a Bíblia diz, Jesus disse, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Então, intimidade, tempo de qualidade com Jesus, uma vida de qualidade com Jesus vai te proporcionar a certeza da voz. Eu falei um pouco sobre isso numa live hoje à tarde, se você quer assistir, ela está aqui no meu feed, foi muito bacana, ok? Então, vamos lá. Muito importante. Entendemos isso, que a gente vai ter certeza através da intimidade, que as ovelhas ouvem a voz, entendemos o polo zero e sabemos que precisamos se mover a partir disso, né? E aí, a partir desta base, em cima desta estrutura, eu quero começar a aula de hoje exatamente dando continuidade ao que a gente está falando. E quero deixar claro que hoje vou gastar tempo aqui falando apenas de obediência e não vou entrar no assunto das consequências da desobediência, que a gente pode falar numa próxima aula, ok? Então vamos lá. A minha pergunta é, quando Deus fala, quando esse polo zero fala, quando a gente tem a voz, a direção, aí a gente precisa decidir, lembra? A fé vem pelo ouvir, ou seja, precisamos construir a nossa fé a partir das coisas que Jesus fala, a partir daquilo que Deus fala. E o que vai definir se nós realmente acreditamos ou não é se nós vamos obedecer a esta voz ou não. E antes de começar o assunto de obediência, eu quero deixar claro para todo mundo que vai ouvir, está ouvindo esta live, uma verdade nua e crua que talvez você não ouviu até hoje na sua vida. Obediência não é para gente frouxo, ok? Obediência não é para gente mais ou menos. Obediência não é para gente que quer só umas coisinhas de Jesus. Eu queria uma bênção, um emprego, um marido, alguma coisa nesse sentido. Obediência é para quem está disposto a entregar tudo. Obediência é uma linguagem para pessoas decididas a se renderem completamente. Obediência é algo que vai custar tudo. Eu não sei o que falaram para você sobre o Evangelho, mas o Evangelho do reino de Deus, ele vai custar tudo.
Não existe um evangelho mais ou menos, onde eu entrego partes de mim, ou partes de quem eu sou, ou partes daquilo que eu decido ser. Não existe um evangelho mais ou menos. Existe um evangelho do reino de Deus que custa tudo. Simples assim. Se alguém disse para você que o evangelho é um lugar de conforto, esta pessoa mentiu para você. Porque o evangelho não traz conforto. Muito pelo contrário. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O evangelho é para quem quer entregar a sua vida e viver ela para Deus. O evangelho começa na morte e só vai experimentar do poder da ressurreição a pessoa que morrer. E muitas pessoas vão dizer: mas quando eu entreguei a minha vida para Jesus, o Espírito Santo veio em mim, eu sou uma nova criatura, eu já morri. E eu não preciso fazer isso todos os dias. Eu digo o seguinte: você não precisa fazer isso pela sua força, mas você vai ter que decidir andar pela fé todos os dias. E andar pela fé é fazer com que esta palavra de que verdadeiramente nós nos entregamos, nós nos rendemos e estamos dispostos a viver de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa, seja uma verdade nossa todo dia. O problema é que a gente fala assim: eu entreguei a minha vida para Jesus. Mentira! Você não entregou a sua vida para Jesus. Você vive a vida do seu jeito. Você vive a vida do jeito que você quer. Você vive de acordo com os seus próprios desejos e com as suas vontades. E o evangelho do reino de Deus não é o evangelho que você vive as coisas do seu jeito. O evangelho do reino de Deus é um lugar onde nós abrimos mão da nossa própria vontade e se submetemos à vontade de Deus para andar conforme a vontade dele e conforme ele quer. Nós se tornamos escravos dele, nós se tornamos rendidos a ele, nós nos entregamos por inteiro e não temos nenhum interesse em mais nada nesse mundo, a não ser que seja ele. Então, se isso não é uma verdade para você, se você realmente ainda não vive esse nível de entrega, e você não deseja, você ainda está desejando coisas daqui, eu digo para você com toda a verdade bíblica: você ainda não experimentou a verdadeira estilo de vida de obediência, porque este não é o evangelho. O evangelho de todos os homens da Bíblia custou tudo. Eles estavam dispostos a entregar tudo, inclusive nem amavam mais a sua própria vida, mas eles amaram mais a vida de Deus do que a sua própria vida. Então o evangelho significa que eu decidi não viver mais de acordo da minha maneira, mas da maneira de Deus. E isso vai custar tudo. E isso é o estilo de vida de obediência. Então, se você está querendo uma mensagem frufru, um evangelho que vai massagear o seu ego e vai trazer as bênçãos de Deus para você, segue outra pessoa. Não sou eu que vou te pregar esse evangelho. Porque eu vou te pregar o evangelho do reino de Deus. E ele vem na característica e na linhagem de um estilo de vida de obediência. E obediência não é um assunto para gente fraca. Ok? Obediência é um assunto de gente madura, de gente que decidiu de verdade viver uma vida com Jesus. Então, se você está disposto a viver uma vida de verdade com Jesus, se você verdadeiramente quer se render e entregar os seus caminhos a Ele, se você quer verdadeiramente reconhecer que Ele é Senhor, e Senhor é dono, e entender que Ele comprou o seu sangue, a sua vida por um alto preço, e você de fato se entregou, está disposto a morrer para cada dia carregar a sua cruz, essa mensagem para você, ok? Então, esse evangelho puro e genuíno, simples, mais poderoso, é para esse tipo de gente, é para essa persona. E as pessoas que querem uma coisa mais confortável, não me segue, vai procurar outra pessoa para te ensinar, porque eu não tenho outra mensagem, E a mensagem do evangelho não é confortável. Se fosse confortável, nós teríamos um sofá e não uma cruz, como expectativa central do evangelho.
Imagina Jesus sentado no sofá e falando: vinde após mim, venham vocês, né? Vocês todos venham até mim. Se quiser vir após mim, simplesmente deite no seu sofá e venham. Não, negue-se todo dia e venham. É isso que está dizendo, beleza? Essa é a base, um assunto, só uma introdução para a gente começar a entrar aqui, tá? Então, entendendo isso, a minha pergunta para você é: será que a gente está verdadeiramente disposto a viver isso? Precisa tomar uma decisão no coração, né? Por quê? Porque isso não pode ser filosófico. Você não pode viver o evangelho filosófico, um evangelho sem experiência, um evangelho sem virtude, sem verdade, sem poder. O apóstolo Paulo disse: eu não venho falar com vocês com palavras persuasivas, nem argumentos fúteis, mas venho a vocês com Espírito Santo e poder. Ou seja, se você está disposto a isso, a sua vida precisa ser tão transparente que o canal de Deus seja fluido, o poder de Deus, ele flua de maneira muito natural através de você. Mas isso precisa ser uma decisão, eu preciso decidir viver isso, ok? Então, será que a gente acredita nisso? Se a gente acredita nisso, a nossa vida precisa corresponder a esse evangelho. Lembre-se, o nosso estilo de vida precisa falar muito mais alto do que o som da nossa voz, ok? Então, quando alguém olhar para você e olhar na bolota dos seus olhos, ela tem que enxergar Jesus, ela tem que ver o próprio Deus, ela tem que enxergar o poder do evangelho, simples assim, limpo, um coração puro, e disposto e rendido. Só de olhar na bolota dos olhos já vai saber se a pessoa está rendida ou não. É simples assim, beleza? Então vamos lá, se eu estou decidido, aí eu preciso entrar no estilo de vida de obediência, certo? Porque é muito importante que você não ande naquilo que o seu coração não acredita. O Wendel disse uma coisa importante: eu percebi que não estou disposto de fato, isso me entristece. Isso é maravilhoso, Wendel, porque isso é o reconhecimento genuíno de um coração sincero, cara. E a sinceridade faz com que a gente experimente coisas mais profundas em Deus, sabe? Então, começa na sinceridade. Fala: Deus, eu realmente não estou disposto, eu não consigo, me ajuda. Vai lá com o coração rendido, cara, e vai, se entrega, né? Eu vejo muita gente querendo andar naquilo que de verdade eles não acreditam. E se você andar naquilo que você não acredita de verdade, você só vai se frustrar. Porque andar naquilo que a gente não acredita faz com que a gente viva uma vida frustrada. Porque eu filosoficamente falando, eu me convenci. Eu convenci o meu coração, mas eu não tive experiência. E eu sempre vou dizer isso. O apóstolo Paulo foi transformado porque convenceu o coração ou porque teve experiência? Hein, gente? Me responda. O apóstolo Paulo foi transformado porque convenceu o coração ou porque teve experiência? Respondam. Foi transformado porque teve experiência ou foi transformado porque convenceu o coração? Diga-me. Pela experiência. E o apóstolo Pedro, e Moisés, e Davi, e Abraão, e Isaac, e Jacó, e todos os apóstolos, eles são transformados pela experiência. Então você deve convencer o seu coração pela experiência. A experiência transforma o coração. Simples assim, né? Porque hoje a gente fica assim: eu preciso convencer meu coração, eu preciso declarar. Não vai mudar. Não vai mudar. O que vai mudar é o código de Jeremias. Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Aí você vai lá e você tem a experiência e bum, o seu coração é convencido. Simples assim. Então, não ande naquilo que o seu coração não acredita. Sabe por quê? Olha o que diz o texto de Romanos, capítulo 14, verso 23. O Chocada tá fazendo o material, né? A gente tem sempre nas aulas um PDF, um material com resumo. É maravilhoso esse material e fica lá no grupo. Se você não está no nosso grupo,
onde a gente disponibiliza esse material e fala de todos os eventos, de todas as coisas, e que você realmente quer aprender, que a gente está disponibilizando coisas lá, escreve grupo nos comentários que a gente vai mandar lá para você. Tá anotando, né, Chocado? Então coloca assim, ó, Romanos 14, 23, tá escrito o seguinte: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. O apóstolo Paulo está dizendo sobre aquelas coisas de comer comida com ídolo, ou consagrado ou não, e ele está dizendo, se a pessoa come com dúvida, ou seja, se você faz algo com dúvida, você é condenado. Olha que louco. Porque não come pela fé, certo? E tudo que não provém da fé é pecado. Então não ande naquilo que seu coração não acredita. Procura, gasta tempo com Jesus, em revelação, em conhecimento, para depois você andar. Senão você vai sempre se frustrar, ok? Então vamos lá. Importantíssimo. Então, tudo que não provém da fé é pecado. Pense se as coisas que você faz porque você realmente acredita, né? Isso é importante. E aí, o que a gente precisa entender? Quando a gente acredita, a gente obedece. Se eu creio, então eu obedeço, né? E quando a gente obedece, a gente precisa entender que essa obediência, nós estamos obedecendo a Deus, né? Nós estamos obedecendo ao nosso Senhor, nós estamos obedecendo ao próprio Deus. E é Ele quem vai honrar o nosso estilo de vida de obediência. Deus quem vai honrar, né? Então, o que é tão louco é que a obediência, ela não respeita regras. A obediência não respeita regras, certo? A obediência não está nem aí para as regras. Ela não se importa com a condição, ela não se importa com a opinião das pessoas, ela não está nem aí. Deus falou, você obedece, a obediência ela atropela tudo. Imagina o que foi para Noé obedecer a Deus durante mais de 100 anos para construir a arca, as pessoas rindo, gente zombando, o povo falando, e ele nem aí, um lugar que nem chovia, e o cara construindo uma arca lá gigante, um barco gigante no meio do nada, entende? Não respeita. Aí até os animais tiveram que se dobrar, os insumos tiveram que vir, todas as coisas cooperam e respeitam a obediência. Ou seja, a obediência não vai respeitar as regras. Se Deus falou algo para você, é o que a Bíblia diz. Se ainda que esteja morto, viverá. Se Deus falou, vai e levanta aquele morto, o morto vai levantar. Então não respeita a regra. A obediência atropela qualquer coisa. Então Deus pode falar uma coisa absurda, mas foi Ele que falou. Então não tem regra. Ele fura todas as regras, Ele quebra tudo, sabe? Ele, quando Deus fala e você obedece, tem um poder sobrenatural de passar em cima de qualquer coisa. É muito louco isso, né? Então, é uma coisa absurda. Então você pensa nas coisas absurdas que os caras viveram. Abraão, Moisés, os caras simplesmente obedeceram. Sai da sua casa, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou mostrar. O cara obedece, ele sai que nem um doido no meio da rua, pensando que vai fazer, e sai andando, e no meio do caminho Deus começa a falar com ele, né? Então, por favor, se você está disposto a obedecer, não fique querendo explicações. Tem gente que Deus fala assim, faz tal, vai até na casa daquela pessoa e fala para ela que eu amo. A pessoa fica, nossa, mas aquela pessoa, não, mas por que aquela pessoa? Entende? A gente quer explicações, a gente quer ficar questionando, é Ananias, né? Deus fala para Paulo e até Ananias, depois fala para Ananias olhar para Paulo, e Paulo fica assim, mas esse não é aquele a quem ele está perseguindo, matando? E ele falou, mas para mim ele é um vaso escolhido, entende? Então, primeira coisa que eu queria te dizer é, não fique atrás de respostas, e não fique atrás de explicação, não fique tentando entender o que Deus te pediu, obedece. Não fica querendo explicações. Deus, mas por que eu tenho que fazer? Nossa, Deus, mas por quê? Mas como que é? Não faz sentido. Se Deus falou com você, você não precisa racionalizar para querer explicações. Você é o cara que obedece. Ele é o cara que manda. Você se rendeu, você se entregou. Então você precisa confiar que Deus sabe o que Ele está fazendo. É simples assim, ok? Então,
Não fique querendo explicações. E outra coisa importante, não se importe com a opinião das pessoas. Não queira explicação para você e não queira dar explicação para outras pessoas por que você está obedecendo. Aconteceu na nossa vida muitas vezes, na minha e da Dai, de nós temos que obedecer e as pessoas falam, vocês são loucos, né? Quando eu acho que aconteceu isso que eu chocado essa semana, dela pedir a conta de uma empresa de praticamente 20 anos, né, chocado, da Vale, uma baita de uma empresa, e ela vai lá pedir a conta. O que as pessoas falam pra ela? Que ela é louca, que ela tá perdida, que ela tem que tomar cuidado. Por quê? Porque as pessoas não entendem o que você tá fazendo. Imagina como é que chamaram o próprio Abraão. Cara, pra onde você vai? Você não tem nem pra onde ir. Você vai fazer o quê? Você tá construindo essa arca aqui pra quê? As pessoas sempre vão querer explicações para as coisas. E pare de querer dar explicações. Obedece. Jesus não falou, dê explicações. Ele disse, obedece. Ok? Nós não fomos chamados para ficar dando explicação. Imagina Jesus querendo explicar por que Lázaro saiu do túmulo. Não, pera só um pouquinho que eu vou explicar na ciência. A ciência é simplesmente nada comparado à voz de Deus. Deus falou, você obedece, você só vai. Eu lembro quando eu fui pedir as contas da Porto. Falei, eu não vou mais. Desisto, parei, vou embora. Todo mundo falou, você é louco, calma, vamos conversar. Eu falei, gente, eu não quero conversa, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu só estou obedecendo, tchau. E vai embora. Não fique querendo dar explicações. Não queira explicações. Não queira dar explicações. Outra, pare de se importar. Isso é necessidade de aprovação. É um problema grave de pessoas que não aprenderam a obedecer ainda. Deus falou uma coisa e você se importa com a opinião dos outros. Ah, mas você quer ouvir o que as pessoas têm para dizer? Não importa. Essas coisas vão enfraquecer a sua fé. Elas vão minar aquilo que Deus te falou. Não faça isso, né? Noé construiu a arca 120 anos e ele não ficou dando explicações. Ele perseverou naquilo que Deus estava falando. Perseverou em obediência, perseverou em fazer o que Deus estava falando e persistiu naquilo. É isso que a gente tem que fazer. E aí, lembra, nós estamos obedecendo a Deus, não é? Então, deixe que os frutos falem por você. No caso de Noé, a própria chuva falou. Ninguém acreditou, certo? Ninguém acreditou nele. Mas uma vez que a chuva começou, as pessoas falaram, realmente, aquele cara tinha razão. Então todas as vezes, né, ou talvez a maioria das vezes, que Deus te pedir algo, que o Espírito Santo te pedir algo, você vai obedecer e as pessoas vão achar que você é louco. Elas vão achar que você não sabe o que você está fazendo e que na verdade você nem deveria fazer aquilo. Mas você precisa caminhar pela voz, lembra-se? Então, simples assim, para começar, não faça isso. Obediência não respeita as regras, não fique perguntando para Deus, não queira dar explicação nem para você nem para as outras pessoas, certo? É simples assim. Vamos lá. Segunda coisa, que é muito importante, lembre-se que o fruto vai falar por você. Quando a chuva começar, as pessoas vão entender, né? Muitas coisas que Deus me falou, era assim, cara, era absurda. Eu lembro que uma vez, vou contar isso rapidinho, nós estávamos fazendo uma campanha de Google, e a nossa campanha, a gente já tinha tudo em métricas, e ela já vendia tudo certinho, e de repente ela parou. Simplesmente ela parou. Parou de vender, nós ficamos umas 2 semanas ali, né? Ela ficou umas 2 semanas ali parada. E a gente ficou tentando entender, caramba, o que a gente faz? Como que a gente faz? E agora? E a gente não entendia. Tecnicamente estava tudo certo. E aí nós paramos, simplesmente para ouvir Deus. E nós fomos falar com Jesus, o que está acontecendo? Me ajuda, o que eu tenho que fazer? E aí, a Dai dormiu, eu lembro que ela teve um sonho, e Deus falou para ela no sonho, coloca tudo ao contrário. Mas era uma insanidade, assim. Né? Para quem entende de Google, imagina você montar toda uma estratégia, uma estrutura de campanha, e depois se acordar e ter que fazer tudo ao contrário. A gente já tinha aquela campanha há mais de ano, já funcionava perfeitamente, a gente tinha tudo milimétrico, assim, estava tudo perfeitamente respondido, tudo correto. A gente sabia quanto colocava e quanto investia. E aí ela teve esse sonho e Deus falou para ela colocar ao contrário. Eu chamei o menino que trabalhava comigo, o Evandro, e falei, cara, Dai teve um sonho e Deus falou isso. Ele olhou para mim e falou, cara, não faz sentido nenhum, isso é loucura, vai dar um trabalho absurdo.
Mas Deus falou, a gente tem que obedecer. Eu falei, agora. E a gente passou ali uma semana mudando todas as métricas dessa campanha. Cara, foi surreal. A gente mudou, colocou tudo ao contrário. Se era 9 da manhã, colocamos 9 da noite. Tudo ao contrário. O que aconteceu? Nós vendemos muito, né? Aí a Dai falando, foi insano. E a gente abriu as vendas, começou a vendeu mais do que nunca tinha vendido antes. Porque nós ouvimos a voz. Então lembra, não precisa ter sentido. Pode ser a coisa mais louca do mundo. Vai fazer. Vai acontecer, porque Deus falou e você está disposto a obedecer. É simples assim, né? Então, outra coisa que é importantíssima a gente entender é o seguinte. Existe, a obediência tem polos, né, que eu chamo. A gente tem o polo do tempo. Deus fala, faz algo, e você vai lá e simplesmente faz. E você começa a fazer. Mas muita gente não passa no polo do tempo. Ela fica presa nesse bloco. Por quê? Deus falou para você fazer uma coisa, você começa a fazer e você não vê resultado na forma, no momento e do jeito que você queria. O que você faz? Você para. Isso é terrível. É terrível. É dilacerante, assim. Não para. E eu sinto muito claro no meu coração. Eu senti isso antes de começar essa live. O Espírito Santo me falou que tem muitas pessoas que estão me ouvindo aqui, que Deus já te pediu para você fazer muitas coisas e você parou. E Jesus está falando para você, volta, vai fazer aquilo que eu pedi para você fazer. E aí as pessoas ficam assim, nossa, mas as coisas não dão certo, nossa, mas está tudo desmoronando, nossa, mas eu não entendo por quê. Eu estou falando aqui profeticamente ao seu coração, você está desobedecendo, você parou de fazer aquilo que Deus te pediu para fazer. Lembra, gente, lembra de Noé, 120 anos, construindo uma arca, sem ver chuva, velho. Será que a gente tem mesmo essa disposição de perseverança? Né? Será? É violento, cara. Então não para. Não para. Tem gente que começou a escrever livro, parei. Ai, desanimei. Mas foi Deus que pediu, volta. Tem gente que começou a fazer curso, parei, desanimei, volta. Tem gente que começou um relacionamento, ai, desisti, volta, entende? Vai na onde Deus falou para você. E se você, desobediência eu vou falar na semana que vem para você ver como isso é trágico, mas hoje eu vou focar na obediência. Então volta a fazer aquilo que Deus te pediu, porque a desobediência vai contra tudo aquilo que Deus tem para você. Lembra de Jonas, lembra de quem você quiser. Olha a Bíblia toda, você vai ter uma semana para olhar as consequências da desobediência, ok? Então, pensa em uma coisa, se você vai servir, e se você está disposto verdadeiramente a ser um estilo de vida de obediência, deixa eu falar uma coisa para você, você vai ter que aprender uma palavra que se chama perseverar. Perseverança. Não, as misericórdias de Deus vai se renovar, mas quem vai deixar de se relacionar e ter intimidade é você. Isso não muda nada. Se a pessoa estiver andando em desobediência, ela vai colher os frutos da desobediência. Não tem o que fazer. Então muita gente começou várias coisas. Deus falou assim, começa a fazer lives, parei. Começa a fazer curso, parei. Começa a fazer muitas coisas. Eu vejo aqui, nossa, eu vejo aqui como uma pilha de... Nossa... Eu tô vendo uma loja cheia de caixas dentro, fechada, e todo empoeirado o lugar. E o Espírito Santo tá dizendo, por que você parou? Wendel, assiste as duas primeiras aulas. Suas perguntas é das aulas primeiras, tá? Deus está dizendo para você, para todo mundo, por que você parou? Eu estou vendo, é uma loja
como se fosse um salão com uma porta de ferro, um comércio, como se fosse um comércio, cheio de caixas empoeiradas. E o Espírito Santo está falando para você, por que você parou? Alguém que começou um negócio e parou, e esse lugar está fechado, todo empoeirado, e a pessoa está frustrada. E Deus está falando para você, por que você parou? Eu tô vendo. Eu tô vendo o uniforme. É como se fosse uma farda. Não sei. A sensação que eu tenho é um tipo de farda. Eu não sei se é policial, tá? Não tenho certeza. Mas é uma farda. Como se fosse um uniforme em cima da sua cama. E você parou, você desistiu de fazer o que Deus te pediu. É muito doido isso, né? Perseverança significa disposição de servir a Deus a longo prazo. A gente tem que aprender a perseverar. Muita gente adora falar sobre prosperar, mas a gente deveria aprender muito mais sobre perseverar. Persevera no que Deus te falou. Deus chamou você para fazer algo, você não pode parar. Persevera, não desiste, não desanima, não para. Vai. Eu vejo o Espírito Santo injetando um poder do alto sobre muitos corações fragilizados aqui, enfraquecidos, entristecidos, feridos, magoados. Vejo pessoas que foram enganadas em sociedades, em negócios que fizeram. E eu vejo o Espírito Santo colocando sobre você uma força dele, um ânimo dele, você sendo preenchido pelo poder de Deus. E Jesus está falando, eu não tenho nada a ver com essas feridas. Eu só pedi para você fazer. Continua. Perseverança é disposição de servir e de obedecer a Deus a longo prazo, né? É sempre assim, a gente começa algo e desanima, né? E aí eu sempre gosto de dizer, né? Um morto não tem opção de desistir, não tem mais vontade própria. Se verdadeiramente nós cremos que nós morremos com Ele, nós não temos mais essa opção. Não tem como voltar atrás. Você quebrou a ponte, jogou tudo fora, desistiu de tudo. Não tem mais para onde voltar, cara. Pedro deixou tudo. Pedro largou tudo. Ele tinha acabado de pegar muitos peixes. E Jesus falou, vem e me segue. Ele largou tudo. Largou o barco, largou o peixe, largou tudo. Todos os status dele. Então pensa. Pedro largou tudo, todos os discípulos largaram tudo, Abraão deixou tudo, Moisés deixou tudo, José deixou tudo, todos eles deixaram tudo. E por que você quer levar coisas? Por que você está preocupado com coisas? Vai custar tudo. Eu disse no começo, essa mensagem não é pra gente frouxa. 1 Reis capítulo 19, verso 21. E Eliseu voltou e apanhou as suas carroças de bois e os matou, e queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, e tornou-se o seu, várias versões vai falar, né, o seu servo, o seu auxiliar. Eliseu, para seguir o destino profético dele, teve que queimar tudo, teve que abrir mão de tudo, deixar tudo. Muitas vezes, para você seguir o seu destino profético, você vai ter que abrir mão das coisas. Vocês não fazem ideia de quantas coisas eu e a Dai teve que abrir mão para estar aqui, para chegar onde nós chegamos. Nós tivemos que abrir mão de muitas coisas. Então não ache você que você não vai ter que abrir mão de nada. E na verdade, muitas vezes o ministério verdadeiro começa quando você abre mão de tudo. Os discípulos começaram abrindo mão de tudo. Jesus se desfez da sua glória e veio. Ele começou abrindo mão de tudo. E existe dois tipos de oferta. Eu já falei isso algumas vezes nos cursos. Oferta aquela voluntária que você entrega, beleza? E tem vários tipos dessa tipo de entrega. Mas tem uma oferta que poucas pessoas entendem, que é a oferta do abrir mão. Quando vocês abrem mão de algo, você está ofertando.
Você abriu mão. A Bíblia diz, antes de Jesus vir, a Bíblia diz, ele abriu mão da sua glória. Ele se desfez de tudo que ele tinha e veio. Ele abriu mão. Então o destino profético, muitas vezes, vai começar nesse lugar de abrir mão. Né? De abrir mão de tudo, de deixar o que as pessoas acham que é seguro, de deixar um emprego de anos, de deixar a segurança, essa falsa segurança, e deixar tantas outras coisas, amizades, coisas que não agrega, e tantas outras coisas para poder ouvir e obedecer aquilo que Jesus tem para você. É simples, né? Se todos esses homens de Deus largaram tudo, abriram mão de tudo, por que a gente quer levar? Larga tudo, velho. Põe fogo nas carroças e vai. Simples. Deixa tudo para trás. Abre mão. Eu vi essa coisa no céu. Eu vi um campo de milharal muito grande. Parecia milhos, né? Mas eu falo milharal porque parecia... Eram frutos como espigas. Eram como espigas de milho. E dentro delas tinha muitos outros, milhares de frutos dourados. Eram como espigas, mas espigas de ouro. Eu vi isso no céu e eu fui nesse campo no céu. E eu vi aquilo e eu fiquei assim... tipo, você fica meio alucinado vendo aquilo. E eu perguntei pro Espírito Santo, o que é isso? Que coisas são essas? E eu abria os frutos assim, abria eles e dentro tinha muitas outras coisas. E Jesus falou para mim, todas as coisas que vocês abriram mão aqui não ficará sem galardão. Então, se a gente abre mão de coisas por causa dele, você acha mesmo que a gente vai ficar sem galardão? E lembrando que ele mesmo disse, não acumulem tesouros aqui. É louco. Então, quando a gente abre mão de coisas por causa dele, por causa do chamado, daquilo que ele tem, você não vai ficar sem galardão. Você não faz ideia das coisas que a gente tem que abrir mão. Eu e a Daiane, há 2 anos quase, a gente teve que tomar muitas decisões. E uma dessas decisões foi de abrir mão de não ser empresários, mega empresários. A gente tinha tudo na mão. Estrutura, oportunidades, qualificação e tudo. Eu olhei para a Dai e falei, e aí? A gente pode simplesmente começar a ter uma equipe muito maior e começar a ganhar muito mais. Mas isso ocupa nosso tempo demais, né? Falei, o que a gente quer? O que tá no nosso coração? E ela falou, né? Assim como eu também, da mesma forma, a gente tá muito alinhado nessas coisas. A gente não deseja outra coisa que não seja ouvir a voz de Deus. E a gente sabe que Deus tem algo para nós. E a gente não se importa. A gente abriu mão de tudo. Nesse momento, para eu estar aqui, eu estou abrindo mão de um tempo. Eu estou abrindo mão de muitas coisas. Entende? Então é isso. Para viver para Deus, entregue, rendido, você vai ter que abrir mão do seu conforto. Você vai ter que abrir mão da tal da segurança e de tantas outras coisas. Não é fácil. E não é para qualquer um. É para todo mundo, mas não é para qualquer um. Né? E nosso maior... uma coisa muito importante que eu preciso dizer antes de seguir é o seguinte. O fato de nós obedecermos não nos priva do processo e não nos impede do sofrimento. Entende? O fato de a gente obedecer não significa que vai ser fácil. Não vai privar a gente do processo e não vai impedir a gente do sofrimento. Nós vamos passar pelo processo, nós vamos passar pelo sofrimento, mas vamos passar em Deus. Lembre-se, lembra como foi com Jesus? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, todavia, entretanto, porém, seja feita a sua vontade, não é minha. A obediência de Jesus, a Bíblia diz que ele obedeceu e foi obediente até a morte de cruz, mas a obediência dele não privou ele do processo e nem do sofrimento. E por que a gente quer se livrar? E a própria Bíblia diz, bem-aventurados que sofrem por causa do meu nome, deles é o reino. A nossa recompensa não é aqui, cara.
A gente não trabalha para ter uma poupança nesse mundo. A gente não está conectado com as coisas desse mundo. A gente precisa fazer as coisas pensando numa recompensa eterna. Pensando em algo muito além do que esses olhos materiais podem ver. Muito, 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 muito além, né? Filipenses capítulo 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando uma forma de servo e fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. E por causa dessa obediência, por causa dessa rendição, por causa destas coisas que ele abriu mão, a Bíblia diz: por isso, por causa destas coisas, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, todos os que estão na terra e todos que estão nos céus e todos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é nosso modelo, cara. Não existe vida com Jesus sem obediência. Mas vai custar tudo. Mas quando nós fazemos isso, nós fazemos para a glória de Deus. Porque exalta. É como diz a Bíblia. Quando nós se humilhamos, se rendemos, se colocamos ali, Ele mesmo nos exalta. Ele nos leva, Ele faz o que Ele quer. A gente fica entregue, né? A gente fica rendido, a gente fica ali desfrutando do que Ele tem. E isso não vai nos privar do sofrimento e do processo. Só que isso não significa que vamos viver a vida toda em sofrimento. Que o apóstolo Paulo fala algo tão incrível. Ele diz: mesmo não tendo nada, nós temos tudo, porque a nossa perspectiva vai mudar. A gente vai enxergar a alegria que esse mundo não tem para oferecer. A gente vai enxergar coisas que esse mundo não pode ver. A gente vai experimentar coisas que esse mundo não pode dar. A gente vai viver por algo que esse mundo nem entende. É algo tão precioso, é algo tão prazeroso, é algo tão inexplicável, que nos preenche tanto, 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 que nada mais faz sentido. Nada mais faz sentido. A gente não quer mais nada. A gente não deseja mais nada. Nem a nossa própria vida mais tem valor. Porque a gente encontrou algo muito maior. Algo muito mais superior. Algo muito mais excelente. Algo muito mais vivo. Algo muito mais incrível. Algo muito mais sublime. Que esse mundo não pode explicar. Não pode. E só uma vida verdadeiramente rendida à obediência, que vem pelo estilo de vida, de tempo com Jesus, vai te levar para esse lugar. Não tem outro caminho. Não é uma mensagem confortável. Não é o convite dele. Mas é algo que eu não tenho palavras para explicar. Entende isso? E é o que eu gosto do texto que diz, né? Vê. Romanos 8:32. É incrível isso, né? A que conclusão
chegamos diante desses fatos e ele fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele fala: aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as coisas? Quem poderá trazer alguma acusação aos meus escolhidos de Deus? Pois Deus é quem os justifica. Ele é a nossa justificação, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso motivo, né? Ele é o nosso suspiro, Ele é a nossa alegria, Ele é todas as coisas. E nem mesmo ao próprio Filho poupou. É muito vergonhoso viver uma vida sem obediência. É vergonhoso. Porque a ausência de obediência é como se a gente estivesse dizendo: eu não acredito em você. Eu não acredito no que você fez. Eu não acredito que você me ama. Eu não confio que você é meu supridor. Eu não acredito. É um ataque, assim, feroz à obra consumada da cruz. É insano. Abandona o medo, né? Abandona a insegurança, abandona todas essas coisas e vai, se entrega. É, Wendel. Falta revelação, né, meu amigo? Eu te entendo.